Agora vamos passar a palavra ao Luiz Antônio Pudens, vice-presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais. Eu vou ter que me retirar, mas me comprometo a dar uma olhada na reivindicação de vocês, viu? Todo carinho. Senhor presidente, queria inicialmente agradecer e já parabenizar o senhor pela iniciativa e também ao senador José Pimentel. Realmente é um tema que gera grandes reflexos, apesar da simplicidade do texto da medida provisória 650, ela realmente tem reflexos muito grandes e nós entendemos isso, compreendemos o processo legislativo e a lisura com que vem sendo conduzida. E também respeitamos as outras categorias que emendaram, são 42, inclusive nossas, faz parte do jogo democrático que nós temos que respeitar. Antes de fazer minhas ponderações, eu queria primeiro elogiar a postura dos delegados Delano e Segovia e também do perito Carlos. Há muito tempo que no âmbito da Polícia Federal, principalmente aqui nessa casa, a gente não vê pessoas com essa coragem de vir aqui e falar o que falaram. São merecedores de grande elogio dos agentes escrivões e papiloscopistas da Polícia Federal e do Serviço Público Federal como um todo. Durante muito tempo nós trouxemos várias discussões aqui para essa casa, aqui representada tanto pela Câmara quanto o Senado, e nós nunca tivemos essa chance de fazer esse embate frente a frente, expor as ideias frente a frente. A gente não sabia se era por medo, se era por algum tipo de contenção, se era algum outro tipo de reserva. Mas pelo isolamento que nós vimos aqui da Associação dos Delegados Federais, nós entendemos o porquê. E também em conversa anterior com o presidente da comissão, se me permite revelar uma parte da nossa conversa, deputado, nós sabemos que foram infiltradas informações, inseridas informações mentirosas, inverídicas, apesar do curto texto, foram inventadas frases e características dessa reestruturação que realmente não existem. E o que causa mais espanto é um conhecedor, um representante dos conhecedores do direito, trazer essa informação facilmente rebatível, facilmente refutável. Colegas, governo, fizeram isso aqui com muita propriedade e com muita coragem. Então, quero deixar meus parabéns. Nós vamos espalhar essa notícia pelo Brasil de que há um novo movimento em andamento na Polícia Federal, integrando ao movimento nacional pela reforma da segurança pública. Vocês estão de parabéns. Sobre a palavra reestruturação, que mostra já o primeiro desconhecimento, ela foi necessária tanto para cumprir os prazos e por causa de uma demanda antiga. Eu sou conhecedor das negociações salariais de carreira da Polícia Federal há vários anos, participei de todas as últimas negociações. Então, eu posso falar de carteirinha de como são feitas as negociações na Polícia Federal. Fechamos as mesas no âmbito ministerial, no âmbito governamental, e sem qualquer justificativa, esses textos são modificados depois, nos bastidores. Nos bastidores. Nós somos surpreendidos, como fomos surpreendidos com a lei orgânica. Trabalhamos por vários meses, gastando dinheiro dos sindicalizados, gerando uma confiança nos nossos sindicalizados, e depois os textos eram modificados e enviados ao Congresso como se o original fosse. Isso aconteceu mais de uma vez, e temos como provar como essas coisas eram feitas, né, gerando um desânimo. E por que o governo deu especial atenção para nós? Essa última rodada de negociações começou em 2010, justamente quando havia um acordo assinado entre todas as categorias da Polícia Federal, uma representante dos agentes escrivães e papiloscopistas e 4 representantes de delegados. 4 sempre estiveram em maioria na mesa. Fechamos um acordo e houve uma desistência unilateral. De qual associação? A mesma isolada aqui hoje nessa primeira mesa. A mesma. E qual a justificativa? Promovíamos uma igualdade histórica entre o agente especial, escrivão especial, papiloscopista especial, com o delegado de terceira classe. Conseguimos essa permissão dos magnânimos associados à polícia, dos delegados da Polícia Federal. Foi uma concessão fenomenal, que não foi aceita nos bastidores, olhem. Na mesa foi aceito, mas nos bastidores, não. Havia uma justificativa de que há radicais delegados federais que não admitem que um agente especial ganhe o mínimo que um delegado ganha. São absurdos, são criados à margem de qualquer lei. E esse é o grande problema da Polícia Federal. Não há uma lei que defina as atribuições da Polícia Federal. Não há uma lei. E como criar uma referência para o salário, para lermos o artigo 39 da Constituição, encaixar perfeitamente e decidir o patamar salarial? Então, a primeira falácia que nós retiramos é a fala reestruturação. Era necessária
E se justifica chamar de reestruturação, por quê? Na Polícia Federal havia uma portaria de 89, apesar de ser um instrumento totalmente inadequado para definir atribuições, ela trazia que os federais entram na segunda classe. Então, olha a aberração que há na Polícia Federal. Os policiais de terceira classe não têm atribuições, não existem. Ainda que lendo a ilegal portaria 523. Era necessário corrigir. E onde nós iríamos corrigir? Na Lei 9266, que é a lei que nos organiza, que propõe a organização da Polícia Federal. 5 minutos você tem. Mas... Obrigado, senhor deputado. Então, era necessário chamar de reestruturação. Óbvio, você vai fazer um encaixe perfeito entre a Lei 9266 e retirar, desmistificar a portaria 523. E aí nós entramos no outro aspecto grave. Por que medida provisória? É urgente, sim, e era relevante. São as condições necessárias para a medida provisória. Quem entende do processo legislativo sabe disso. E o governo estava muito atento nessa questão, porque o quadro da Polícia Federal estava sendo assolado com 15 suicídios em 3 anos e meio. 15 suicídios em 3 anos e meio. O delegado Delano vai enfrentar essa pedreira agora, assumindo a gestão de pessoal. Ele vai ter que enfrentar, e nós já nos disponibilizamos a ajudar nisso. Não podemos fechar os olhos para 15 suicídios em 3 anos e meio. Coincidentemente, o 15º foi um delegado, mas os outros 14 eram EPAs. Então, o quadro sensibilizou o Ministério do Planejamento, que é o responsável pela gestão de pessoas em todo o Serviço Público Federal. Fora isso, 30% dos nossos policiais estão ou licenciados, ou tomando algum tipo de medicamento, ou afastados, de alguma forma, já foram ou estão. É um absurdo. Qualquer categoria percebe que há alguma coisa errada no âmbito da Polícia Federal. E não é culpa, não é hora de buscar os culpados hoje, é hora de lutar para mudar isso. É um paradoxo que nós vivemos, né? Um dos órgãos de maior credibilidade do país, morto, doente internamente. E nós não podemos deixar falsos representantes de toda a Polícia Federal. A Federação representa mais de 80% dos policiais. Quem são os reais representantes da Polícia Federal? Quem pode trazer a verdade sobre a Polícia Federal sem medo? Porque não precisa de medo. A verdade liberta. É isso. Não precisamos construir ou reconstruir nos gabinetes ou nos bastidores outras verdades que não a real. Então, a justificativa era justamente isso. E sobre segurança jurídica, recentemente, nós anulamos a portaria 523 via judicial. Quer insegurança jurídica maior que essa? Qualquer criminoso preso pela Polícia Federal desde 89 pode questionar os trabalhos da Polícia Federal por absoluta falta de atribuições. Querem segurança jurídica maior do que essa? Se o assunto for segurança jurídica, nós podemos marcar várias reuniões para esclarecer o que nós estamos tentando com essa reestruturação, com essa medida provisória. Então, até sobre isso, nós já conseguimos cercar com essa decisão judicial. E sobre estudos da Casa, deputado Ronaldo Benedetti, senador José Pimentel, não precisam se preocupar. A posição da consultoria do Senado é clara quando opinou na PEC 73, que trata da reestruturação do encaixe perfeito do texto constitucional ao comando sobre carreira única na Polícia Federal. Os consultores dessa Casa foram claros em dizer que a Constituição foi feita, em seu artigo 144, em relação à esfera federal, para que fossem constituídas em carreira única a Polícia Federal, a Rodoviária Federal e a Ferroviária Federal. Somente a nossa não foi reestruturada assim. E nós podemos buscar as respostas, mas acho que os senhores já têm uma quantidade boa de informações para entender o porquê isso não foi feito e o porquê foi mantida uma portaria de 89 do Ministério do Planejamento, ao qual nós não somos ligados. Olha a quantidade de aberrações formais que existem, além da material que foi corrigida agora e chamada de reestruturação. Me desculpe, nós chamamos de reestruturação. Perdão ao Brasil, perdão à sociedade. A Polícia Federal chamou de reestruturação uma correção de uma ilegalidade formal que havia numa portaria, ao qual, repito, um ministério que nós não somos ligados, Ministério do Planejamento, nós somos ligados ao Ministério da Justiça. Então, sob qualquer aspecto formal ou material, essa portaria era ilegal. Não há que se falar hoje nesse questionamento. E sobre eu queria finalizar, deputado, já te agradecendo de novo, agradecendo a disposição de vocês. Eu queria uma palavra aberta aos colegas da Polícia Civil, aqui representados pelo nosso amigo gaúcho. Você é um amigo. Não caia nas mesmas falácias. Temos lutas diferentes, temos lutas boas, e a Federação tem propostas boas para a polícia, para a segurança pública, para o povo brasileiro. Enquanto se discutir nessa casa prerrogativas, sem convidar os policiais todos,
nós vamos estar aqui para brigar contra, com muita coragem, com muita força, e vamos fazer isso com conhecimento jurídico, se for preciso, com atuação política. Nós não podemos nos render a essa imposição. Não é igualdade Polícia Federal e Polícia Civil. Foram construídas para atender demandas diferentes, com prerrogativas diferentes. Essa igualdade beneficia os delegados da Federal de um lado, e quando querem falar de salário, não chamam os delegados da Civil. Não chamam. Tentam elitizar ao máximo as discussões e separá-las, como fizeram conosco, quando desistiram do acordo em janeiro de 2011, assinado por todas as categorias da Polícia Federal. É uma covardia, é um medo contido, na essência da palavra medo, na essência da palavra medo, não do embate físico, mas desse embate que está acontecendo aqui agora. E é por isso que eu fiz questão de parabenizar meus colegas de mesa. Pela primeira vez, depois de muito tempo de embate interno, eu tive orgulho de chamar um delegado de colega da Polícia Federal. Trinta segundos, por favor. Deputados, por favor. Só queria agradecer a todos da mesa pela essa oportunidade. Eu sei que vai haver mais mesas, nós vamos estar disponíveis para o debate. Mas eu queria finalizar só lendo o texto da medida provisória, para que vocês entendam que não tem nada demais, não é um grande pleito, não é a grande vitória dos agentes federais que tenha que mobilizar forças opositoras fantásticas contra uma grande vitória que nós consideramos apenas um degrau. Só que na Polícia Federal, para subir um degrau, nós temos que esperar o delegado sair dele. Com mais de 1 minuto. Então, vamos lá. Vou lhe conceder mais 30 segundos. Só para ler e resumir essa questão. A carreira policial federal, no singular, é composta por cargos de nível superior, cujo ingresso ocorrerá sempre na terceira classe, aqui a correção da reestruturação, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, exigindo curso superior completo e nível de graduação, observados os requisitos fixados na legislação pertinente. Nada demais para ser considerado uma grande vitória nossa, mas simples o bastante para entender o quanto é difícil vencer as forças opositoras hoje dentro da Polícia Federal. Muito obrigado. Queria só